Oi pra você, aqui bancada tá na área, mais um sábado aqui na tela da Band, de uma semana bem importante para os clubes cearenses, para Ceará, para Fortaleza, principalmente. Para o Ferroviário nem tanto, demitiu o Paulinho Kobayashi, mas o nosso arroz com feijão Ceará e Fortaleza estão muito bem, graças a Deus, para essa semana. Vamos começar esse programa. Armando e Washington, sejam bem-vindos. Hoje o negócio vai ser na tora, né, digamos assim. Tudo bem, Armando? Satisfação, Carlinhos, Washington. Saudar você que nos prestigia, nos assiste todo sábado. Falar de Fortaleza, falar de Ceará. Fortaleza numa sequência incrível, mágica, podemos assim dizer. E o Ceará também encontrando com seus percalços, com seus problemas, que é natural de um time de Série B, de um time sem um grande poderio financeiro, achar aí o caminho da vitória, o caminho da paz, eu diria, para a comissão técnica, elenco e para a diretoria. E aí, Washington? Bom dia, Carlos, bom dia, Armando. Saudar todo mundo que nos assiste, agradecer a audiência todo sábado aqui bancada. De fato, semana super positiva, né? Acho que o Fortaleza hoje se afirma, né? Uma alta afirmação dentro da Série A e mostra de fato o que briga, né? O Fortaleza briga na parte de cima da tabela, eu acho que consegue. O que nós já vimos, estamos comentando aqui durante o ano, o Fortaleza muda o esquema tático, né? Um time que não propõe jogo diferente. Já do outro lado, o Ceará acho que se encaixa também no perfil de Série B. O Ceará consegue ser efetivo, consegue agora somar 3 pontos, que é importante, deixando de lado um pouco a performance, muito a cara de Léo Condé. E é importante que dá um alento aí para a torcida alvinegra para o segundo turno de Série B. Vamos começar falando do Ceará, que enfrenta segunda-feira o Goiás pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse retorno já, podemos dizer assim, essa, como diria um amigo meu lá da Oswaldo Cruz, a virada da montanha dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo importante que vem depois de uma vitória em cima do Guarani. Washington, quero começar contigo. O quanto essa sequência de Léo Condé é importante, de fato, para o Fortaleza, para o Ceará enfrentar um grande adversário que é o Goiás? De fato, primeiro a torcida do Ceará precisa entender, né? Acho que na semana, eu estava no estádio, então a gente percebe uma atmosfera muito de querer que o Ceará propõe jogo, né? Se foi instaurado uma situação, o Ceará é o time favorito a subir, então o Ceará tem que propor, tem que amassar de fato o time adversário, subir as linhas. E o Léo Condé, ele traz uma realidade totalmente diferente. Ele se encaixa dentro do que o elenco pede. É um time que joga por uma bola, é um time muito mais efetivo, tendo como seu ponto ali de fuga com o Eric Pulga, voltando a jogar bem, voltando a ser efetivo. E aí você fazer um recorte do primeiro turno, acho que dentro do planejamento, acho que o Ceará terminou com 29 pontos na briga por esse G4. Isso que era importante e na qual nós comentávamos aqui. O Ceará precisava entrar nessa janela de contratações brigando para subir. Que aí sim, vai caber o João Paulo, né, junto com a sua diretoria, junto com o Haroldo lá, o departamento de futebol, trazer as peças certas para esse momento. Isso é importante. O Ceará já demonstrou nesse primeiro turno que não tem um elenco robusto, não tem um elenco para rodar e a competição vai pedir isso, principalmente nesse sprint final. Então é importante começar com o pé direito esse segundo turno. O Goiás, que de fato é um elenco muito robusto, um elenco com peças importantes, mas é um elenco que, na minha opinião, não tem perfil de Série B. São jogadores mais técnicos, como, por exemplo, o Galhardo, que é referência técnica, mas para jogar uma Série B, e a gente tem um contraponto Novo Horizontino, por exemplo, são jogadores mais operários, vamos dizer assim, jogadores que fisicamente conseguem evoluir dentro da competição. O Goiás ainda não conseguiu ter esse encaixe de perfil. E é o que aconteceu com o Ceará também ano passado. Era um time muito bom, não conseguia dar liga, e aí sim, acho que o Ceará tem chance sim contra o Goiás de fazer um bom jogo. O Goiás vem pressionado, né, após uma derrota também fora de casa contra o Novo Horizontino, e o Ceará vem confiante. E aí vem a postura do Léo Condé, como eu venho comentando. Esse é o ponto principal. O Léo Condé consegue encaixar resultados. Performance não foi boa, né, o último jogo contra o Guarani, até, como eu falei, existiu uma atmosfera negativa, né? O Ceará não propõe o Guarani com muito mais a bola, mas é uma estratégia. Né? O Guarani propõe e o Ceará vai no contra-ataque sendo letal. E eu acho que essa é a arma do Léo Condé. Foi assim que ele conseguiu o êxito e foi campeão brasileiro com vitória. Antes da gente falar desse jogo de terça-feira contra o Guarani, Armando, eu quero ressaltar também a importância desse jogo contra o Goiás, até porque é um reencontro com o Wagner Mancini, que passou pouco tempo no Atlético Goianiense, foi demitido do Goiás, já foi lá e já pegou ele, né? Fala um pouco dessa importância desse jogo, cara. Com certeza o Mancini é um treinador de muita qualidade, né? Tanto que rapidamente consegue se recolocar no mercado pelo seu legado, pelo seu histórico em grandes clubes. Então, um cara que não fica muito tempo desempregado, é um bom profissional que conhece não só elenco, como o ambiente, as características, conhece Eric Pulga, essa bola da ponta no extremo, puxada por meio, tenha certeza que ela será dobrada. O Pulga pode fazer gol? Pode. Ele limpando de fora para dentro, tenha certeza que é muito difícil. Terá outro atleta ali
bloqueando a característica do seu ex-comandado, né? Então Wagner Mancini consegue ter essa leitura por dentro, vamos dizer assim, do Ceará Esporte Clube. Eu acho que o principal nessa caminhada, nessa sequência positiva, nessa paz que volta a Porangabuçu, pós-eleição, pós-diretoria, ambiente conturbado, essa sequência, essa paz para se trabalhar é muito importante. O Ceará tem, os atletas, a comissão técnica tem essa paz hoje. Eu pego, como o Austin colocou, essa questão de ser reativo. Cara, isso é genial. Eu acho que o Ceará não foi o Guarani que empurrou o Ceará, mas o Ceará que esperou. Acho que nitidamente uma estratégia de Léo Condé. E o torcedor ele tem que ter a paciência de que os atletas, que o modelo de jogo está sendo implementado para aquilo que se tem, para as peças que se tem. Então o Léo Condé espera e é muito efetivo, consegue numa reatividade, ser reativo e consegue ser muito letal. Então assim, você não pode criticar essa espera, tá dentro de casa, tem que ir para cima negativo. Eu acho muito racional e acho muito objetiva a tática e uma tática que dá certo. Vi muitas críticas ontem, como o Austin falou, o Guarani ficou com a bola. É diferente do Guarani envolver quando o Ceará dá a bola. Não é o Guarani que envolve o Ceará. O Ceará baixa o bloco, desce as linhas, entrega a bola ao Guarani. E aí a gente viu o que viu, 3-1, o Ceará consegue ir e matar o jogo, consegue ir, teve ali o empate, né, Austin? Aquele clima chato no Castelão, mas dentro do que foi proposto, o Ceará é efetivo e vence a partida por 3-1. Eu quase que espirro aqui, mas vamos lá seguir. Antes da gente voltar no assunto Ceará e Guarani, que eu acho importante a gente esmiuçar um pouco mais esse jogo, o Pedro Pinheiro esteve por lá, né? Acompanhou esse jogo, lá do gramado da Arena Castelão, e traz aí os detalhes pra gente de como é que foi Ceará e Guarani. Vamos ver o que é que o Pedro disse. Uma noite iluminada do Alvinegro de Porangabuçu enfrentando a equipe do Guarani, válido pela última rodada do primeiro turno. O objetivo do Ceará ainda estava em jogo, que era terminar entre os 10 primeiros colocados essa primeira parte da competição. E olha, ele conseguiu. No primeiro tempo, um gol de Eric Pulga e um empate da equipe paulista. Mas no segundo tempo, tudo estava parecendo caminhar e está iluminado para a equipe alvinegra. Lourenço acertou com o pé calibrado um chutaço de falta para desempatar a partida. E depois, novamente, Eric Pulga, o camisa 16, mostrando o seu destaque na equipe do Ceará dentro dos 90 minutos. Agora, o Ceará está em busca do G4 nessa segunda parte do campeonato. Está mais próximo de chegar a esse objetivo do final do ano. A torcida até pediu nas arquibancadas aquela "eu acredito" e volta Vozão para a primeira divisão. Esse foi o pedido feito pelos torcedores que estavam aqui presentes na Arena Castelão. Vamos ouvir também o técnico Anderson Batatais, que estava substituindo o técnico Léo Condé, que teve que fazer uma cirurgia no intestino e ainda está afastado. Vamos ouvir o treinador. Como eu disse para vocês, que é difícil você conseguir temperar do mesmo modo, porque cada um tem suas particularidades, mas a gente ia tentar, né, dentro do possível, fazer o que tinha que ser feito para substituir, né? Nunca vai ser a altura, mas de uma certa forma que a gente pudesse vencer o jogo. Tem desempenhado bem, foi lá contra o Novo Horizontino, empatou, ganhou dentro de casa, né? E a gente ia ter dificuldade. E graças a Deus conseguimos solucionar os problemas dentro do jogo, da dificuldade que o jogo nos proporcionou, né? É trabalho, né? Eu sempre falo que o trabalho, você vai ter dificuldades, mas além dos golaços que nós fizemos hoje, dos gols bonitos que fizemos, eu destaco a persistência, né? Porque nós tomamos um gol de pênalti ali, no momento que estava terminando o primeiro tempo, né? E eles foram muito persistentes e não desistiram do jogo. E isso eu fico feliz porque é a cara do nosso torcedor. Legal o quanto o Anderson conhece, né? Assim, apesar, a gente estava até conversando aqui antes de voltar, durante a entrevista dele, o quanto parte da torcida não gosta do Anderson, mas o quanto ele conhece, o quanto ele entende. Tanto é que está há muito tempo no Ceará, né, Washington? Cara, eu acho que o Anderson, se for pegar histórico aí, ele revelou muitos jogadores, né? Ele fez um trabalho de base no Ceará muito importante. E conheço um pouco aí do Anderson, conhece muito de futebol. Acho que foi uma contratação assertiva para ficar na comissão permanente do clube. Então, Anderson, é um acerto da diretoria. Espero que ele permaneça como fixo do clube. É importante
nessa transição de treinador, tem um cara do gabarito do Anderson Batatais. E aí uma vitória que coloca o Ceará de vez na briga pelo G4 da Série B, né, Armando? Também? É uma sequência, como eu falei, que traz paz, que coloca no caminho, que começa um turno muito motivado, torcedor motivado, elenco, comissão técnica. O Léo, que podemos dizer assim, é um cara vencedor a partir do momento que chega. Mentalidade vencedora, ela chega com o Léo no Ceará. Ele não traz o peso do que aconteceu no primeiro turno, ele traz uma mente nova, vitórias, boa sequência. Eu acho que é isso aí que o Ceará precisa para estar caminhando. Só para fomentar o que o Armando falou, é interessante pegar esse gancho do Léo. O Ailon deu uma entrevista de pré-jogo muito interessante, óbvio, né? Não criticando, mas comparando com o Mancini. Ele faz uma diferença muito interessante sobre comparando o perfil do elenco, né? Ele fala que esse perfil ele encaixa muito mais com o Léo num jogo muito mais apoiado, um jogo muito mais tático, reativo, com as linhas baixas sendo efetivo. Diferente do Mancini, né? O Mancini ele forçava muito os seus pontas. É tanto que o Eric Pulga era o destaque. Então ele fez esse comparativo e é importante que o Léo consegue enxergar e consegue ter a leitura do que ele tem em mãos de fazer um jogo muito mais apoiado. Ou seja, o Ceará é um time que o torcedor precisa entender que ele não vai performar, mas vai conseguir trazer a vitória. Tanto é que o Ailon começou a ter destaque depois da volta do Léo, né? Que como assim o Ailon estava meio esse é o esquecido, ponto né, cara? que eu acho que o Mancini ele insistiu, né? Principalmente no Ailon. O Ailon, na melhor fase do Mancini, ele estava centralizado. Né, fazendo gols, né, no começo do ano, né, tem inclusive gol em clássico, e aí ele tira ele dessa posição e traz ele pra beirada, né. E o outro ponto também é a insistência com o Recalde. Acho que foi os dois pontos cruciais ali, de mudança, de insistência, óbvio. Ele não tinha essas peças à disposição, mas acho que foi o ponto também que fomentou esse lado negativo com o Mancini. Vamos falar de Cone da Rodada, né? Você sabe que semanalmente a gente traz aqui, através de uma parceria com a Piguana, o Cone e o ícone da rodada. O Cone, o pior jogador da rodada, o pior, o menos destacado, e o ícone, o melhor jogador da rodada. O nosso quadro começa com a enquete que a gente lança sempre após o último jogo do meio de semana. A gente fez a enquete nesta semana no Instagram da Band, né? O ícone e o Cone dessa partida entre Ceará e Guarani. Juninho, coloca aqui no telão para a gente ver como é que foi o resultado no Instagram da Band, por favor. Vamos de Cone da rodada, de ícone da rodada. Cone da rodada aí é loucura. Eric Pulga ganhando com 75%, Lourenço e De Luca. Foi justo para vocês? O que é que vocês acham? Isso mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Eric Pulga destacando dois gols importantes, né? Achei pouco ainda, 75. Pois é legal destacar, inclusive eu estava ouvindo a entrevista do Pulga, que ele disse, cara, nunca, apesar da má fase, eu sempre procurei me destacar, eu sempre procurei fazer o que eu faço de melhor, que é essa velocidade. E aí o resultado são os gols que Cara, ele faz, eu nem enxergo em má fase, você não concorda. Eu acho que é natural dentro de uma temporada. Não é uma fase, oscilação, podemos dizer assim. A oscilação é normal. Principalmente um jogador que tá maturando, cara. Sim. Acho que o Pulga é a primeira temporada que ele tem no time, né? Um time robusto, como é o Ceará, e sendo a peça principal. Então acho que é uma temporada fantástica para ele. Ele vai oscilar, né? Obviamente, muito também pelo que o elenco vai oferecer, essa responsabilidade que ele tem de ser o jogador decisivo. Então ele faz uma temporada fantástica. Ele tem que ter até essa paciência com essa mudança de estilo de jogo. Verdade. Como o Austin acabou de falar, com o Mancini ele era muito mais acionado o tempo todo em cima, então o jogo passa a ser mais confortável para ele, ou seja, linha baixa ele passa a ficar mais tempo fora do jogo. Ao momento que ele é acionado, aí sim, ele vai ter todo o gás, todo o fôlego, como um velocista que é, para ir para 1-1 e fazer o que ele fez. Vamos pro Cone da rodada? Muda a tela aqui, Juninho, por favor, bota o Cone da rodada. Cone da rodada, Matheus Bahia. Leva aí digamos assim, essa votação que a gente fez nas redes sociais. Esse prêmio, troféu joinha para você. Esse prêmio que foi ele que deu o gol do Guarani, né? Numa jogada errada dele, o Guarani pegou a bola, o atacante do Guarani pegou a bola e fez o gol de empate diante do Ceará. Merecido? Cara, sim, justifica dois nomes aí, tanto ele quanto o Matheus Felipe, porque no jogo de ontem, né? Como o Guarani, até pra minha surpresa, ele subia muitas linhas, principalmente na segunda linha dos volantes ali do Ceará, pra criação. Então a gente percebeu que quem ia construir no Ceará eram os zagueiros e os laterais. E aí passaram a errar muito, por características, não tinha essa característica de construção. Então o David Carda errou demais nessa construção. O Matheus Felipe, o Matheus Bahia também errou muito por esse espelhamento tático do Guarani, que pressionou muito os volantes. Você não viu o De Luca e o Lourenço com sobra para estar construindo, porque eles que têm essa qualidade. Então, por isso que prejudicou. E aí, esse Cone da rodada é mais na parte construtiva. Sim. Acho que defensivamente foi ok, teve uma falha, né, do pênalti, ok. Mas na parte construtiva errou muito. Os dois zagueiros e também
o Matheus Bahia. E a gente vai às ruas toda semana para ouvir os torcedores. Só que a gente fez diferente, como a gente já fez outras vezes aqui. Vamos ouvir o torcedor sobre o jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro, jogo que aconteceu no Espírito Santo. Claro, a gente vai falar sobre esse jogo mais detalhado no segundo bloco, mas o torcedor opinou sobre essa partida. Pense na opinião. Pode soltar. Onde da rodada, estamos por aqui na Praça do Ferreira. Mais uma vez, eu já disse que qualquer dia, nossa gerente de RH, Gel, vai dar um crachá para esse rapaz. Segura o cone da rodada. Assistiu o jogo? Ainda não, peguei nada porque foi tarde, eu me acordo cedo, né? Porque eu trabalho, né? Tem gente que não Tá dizendo que eu não trabalho? Não, tô dizendo Sem isso não, a futuro. imaginação é sua, né? Analisando Fortaleza, o que é que você achou de melhor jogador da partida? Cone e o ícone da rodada, o ícone. Pedro Augusto. Pedro Augusto foi o cone da rodada desse jogo Fortaleza e Cruzeiro. Me diga uma coisa, o que é que você achou desse jogo de segunda-feira contra o Cruzeiro? Rapaz, eu não acreditei não, mas o Fortaleza tá com time para jogar qualquer time do mundo e sem medo de ser feliz. Melhor jogador da partida, na tua opinião, o ícone da rodada? Rapaz, para mim o melhor jogador foi aquele... O Breno Lopes? Pô, ele é demais, aquele menino. O Breno Lopes, o ícone da rodada. E o pior? Vamos lá, Marinho, o pior, entre aspas, e o Breno Lopes, o melhor. Ícone da rodada toda semana aqui no Arquibancada. É nóis. São Leão. É Leão. Quem foi o melhor jogador? Vamos lá, votar. Quem foi o melhor jogador do Fortaleza contra o Cruzeiro? Vamos botar o Marinho como... Ele foi um dos melhores, né? Flamengo. Aí depois é Fluminense. O cara torce o Flamengo do Fluminense. Vou sair daqui que eu fiquei bêbado. Tchau. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, eu bebo sim. Eu fico com um bafo, eu tomei 3, sem nem botar o corote na boca. Gente, volta já falando sobre Fortaleza. São essas peças aí que a gente encontra diariamente aqui na Praça do Ferreira. Aqui bancada volta já. De volta com a arquibancada e meus amigos, antes da gente falar sobre Fortaleza, é importante a gente falar sobre o Ferroviário, que demitiu o técnico Paulinho Kobayashi depois de uma sequência ruim, né? Ele que veio emprestado lá da outra equipe que ele estava na região central do país. E aí deixa o Tubarão da Barra depois de 3 vitórias apenas em 12 jogos pela Terceirona, deixando o Tubarão da Barra na 19ª colocação na tabela. Uma pena, porque ele foi bicampeão brasileiro da Série D e conquistou muita coisa com o Ferroviário, meus amigos. Quando se fala de gestão, de trabalho, e isso era uma palavra bastante utilizada no Ferroviário no passado bem recente, eu sou um crítico. No Fortaleza é um termo muito presente. Então uma grande gestão. Tudo é apoiado ao resultado de campo. O João Paulo não presta, não faz nada, tá tudo. Tudo é apoiado dentro do resultado, dentro de campo. Então, infelizmente, aí o Paulinho vem, diz que está tudo atrasado, a diretoria vai, não gosta da forma que ele se dirigiu, se referiu ao público em relação à diretoria. Então, assim, as derrotas no futebol, diferente de uma empresa, diferente de uma administração, de outro ramo, ele tem o poder de baldear tudo, pela emoção do torcedor, pelo imediatismo. Então, assim, infelizmente, fico triste, porque o Ferroviário ele vinha de boas temporadas. Não é bom para ninguém que o Ferroviário caia. Era muito bom que o Ferroviário conseguisse aí permanecer. Infelizmente ele sai, fica dessa forma, e aí o Ferroviário vai tendo essa situação muito difícil de queda, né? É difícil porque faltam só 3 rodadas, né? Acho que nesse momento até você trazer alguém assim emergencial para 3 rodadas. Para salvar. É complicado, situação difícil porque o Ferroviário ele não performou com nenhum treinador que passou, né? Então é um recado que dado não é treinador, né? A gente viu que no início do ano ficou 2 rodadas, se não me engano, o Cearense, né? Nós inclusive comentamos aqui, se planejou, se fez uma pré-temporada com o treinador, com 2 rodadas muda, enfim. Então acho que é um ano difícil para o Ferroviário, a gente óbvio torce, espero que nessas 3 rodadas consiga fazer a pontuação necessária, mas aí eu vou fazer um comparativo com o Floresta. Floresta quando traz o Cabo, e aí é um treinador óbvio, assim, não estou comparando em termos de com o Paulinho Kobayashi, mas é um treinador
com mais, né, mais peso. know-how, mais peso, e ele consegue performar com o time que tem. E o time do Floresta, todo respeito ao Floresta, tecnicamente é muito fraco, muito ruim. Ele consegue trazer, acho que faltou isso ao Ferroviário. Ele não tem um time ruim, mas acho que faltou nessa mudança do Kobayashi, ou então trocar ele antes e trazer um cara de mais nome para pelo menos conseguir escapar. Agora vamos falar de coisa boa, porque o Fortaleza segue muito bem obrigado na Série A do Campeonato Brasileiro, venceu o Cruzeiro no início dessa semana e agora joga contra o Criciúma hoje, sábado, pela Série A do Campeonato Brasileiro, em busca de se manter no G4, Armando. Sequência importante e acredito que um dos pontos importantes dessa sequência é a boa atuação de Renato Kaiser. Depois que fez o primeiro gol, desinvestiu a fazer gol e vem ajudando o Fortaleza também, né, cara? Com certeza, o Kaiser ele passou ali os primeiros minutos da partida sem ser acionado. E aqui fica, Washington, a reflexão, né, para quem acompanha muito bem o Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda. Ele escala, eu vou falar errado porque ele corrige logo em seguida, então não tem como usar outro termo. Ele escala, vou dizer errado, né? Não estou querendo aqui evitar a palavra, mas é errado. Logo em seguida tira o Pedro Augusto do jogo. Olha, logo quem? Tira o Pedro Augusto, coloca ali o Kevin. Só que o interessante, Washington, é que o modelo de jogo utilizado para o início da partida com o Pedro Augusto, de bloco alto, marcação lá em cima, para achar um erro do Cruzeiro que propõe, constrói muito jogo, ele consegue. Então, mesmo escalando errado, digamos assim, veja que ele acha o gol antes do Kevin entrar, antes da modificação. O Paulo Vojvoda é muito feliz nas suas modificações, nas suas leituras, é impressionante. E aí, depois desse 1-0, depois do erro ali individual do Marinho, que ele dá o gol pra mim, dentro da área, cara, a bola pererecando ali, bico na bola, tira a bola da área, não tem que achar passe dentro da área. Marinho dá o gol, logo em seguida, é muito interessante, Washington, Carlos Henrique, o Fortaleza, ele não se desequilibra emocionalmente. A equipe dá o gol, o Fortaleza dá o gol. E emocionalmente fica extremamente equilibrado, fica extremamente tranquilo, jogando o jogo como tem que ser jogado. Consegue o segundo gol com o Kaiser, como você fala que vem muito bem. E aí, após o 2-1, um jogo extremamente controlado, Washington. Um jogo extremamente controlado. Você não pode dizer que o Cruzeiro amassou o Fortaleza em momento nenhum, como a transmissão vinha dizendo em alguns momentos, como a geração das imagens. Não foi amassado, o Fortaleza controla o segundo tempo e consegue aí um resultado que faz sim o torcedor tricolor, a mídia, o Nordeste, todo mundo sonhar com o imponderável, que é o Fortaleza hoje briga pelas primeiras posições, sim, de fato briga. O que é que você espera, Washington, depois de uma sequência boa de resultados, para esse jogo contra o Criciúma hoje aqui no Castelão, cara? Olha, o prognóstico é o mais positivo possível, né? A gente pega dois recortes muito interessantes desse jogo do Cruzeiro. Primeiro, o Cruzeiro invicto, sendo mandante, ok, não foi, né, em Belo Horizonte, mas invicto, é um time muito forte, poderio financeiro também muito forte, e o Fortaleza com uma série de desfalques de jogadores que estavam sendo super importantes, como o caso do Lucero, do Pochettino. E mostra, e aí a valorização, e aí eu não vou cansar de dizer, que treinador é o Juan Pablo Vojvoda, né, cara? Assim, ele consegue dentro do conjunto, se a gente for pegar, mano, vocês concordam comigo? Quem no Fortaleza hoje individualmente seria um destaque num grande time? Você vê que o conjunto é muito forte. Não tem time titular, cara. Não tem como dizer então, que são os 11. Então, isso é fruto do trabalho do Juan Pablo Vojvoda e justamente desse ano, e eu não vou cansar de falar isso, a mudança tática, cara. A forma como ele se adaptou ao que o elenco oferecia nesse ano, um time que era propositivo, um time que tinha a bola na figura do Caio Alexandre, que aproximava, que né, era um futebol um pouco mais... não era espaçado, envolvente, e hoje é um time letal, é um time que trabalha muito com bola longa em cima do seu centroavante, trabalha longo em cima dos seus pontas, e deu certo. Quando ele deu essa virada de chave, o Fortaleza, até pouco tempo, né, com o brasileiro iniciando a Série A, não performava bem. Um time que era propositivo, não estava dando liga, criava muito, mas não conseguia fazer. E isso mudou, então é fruto do trabalho do Vojvoda. Que treinador, acho que foi, não digo nem achado, né? Foi um acerto e o que é o mais importante? O cara não sai. Consegue ter uma longevidade de trabalho, isso é muito importante. Né? Então dá uma estabilidade para o elenco, dá uma formatação tática muito bem encorpada também ao elenco, dá essa confiança. Então acho que a sequência para o Criciúma e para frente é super positiva. Acredito sim hoje, casa cheia, torcedor precisa comparecer e 3 pontos aí pro Leão. Estamos faltando o quê? 3 minutos e meio para o fim do nosso programa.
Vamos entrar ali naquela reta final que a gente faz toda a vida e vamos dar os nossos palpites para esses jogos que acontecem agora hoje, contra o Fortaleza contra o Criciúma, e segunda-feira do Ceará com o Goiás. Começa contigo, Armando. O que é que você espera de Fortaleza e Criciúma? Cara, eu vou de um 4-1 Fortaleza. 3-1 Fortaleza. 3-1 Fortaleza, eu vou de 2-1. Vamos 2-1. A gente acredita, de fato, numa superioridade tricolor diante do Criciúma, né? Apesar de a gente saber que o Criciúma não é um adversário a se deixar de lado. A confiança, a sequência é muito positiva, né? Casa cheia, então acredito numa vitória um pouco mais elástica. Assim. E o Ceará enfrentando o Goiás de mansinho? Eu acho que aí o negócio é mais complicado, né, Washington? Cara, eu vou pegar nessa sequência positiva. Novamente, eu acho que o Goiás não tem um elenco para a Série B. E acho que o Ceará aí, nessa modelo Léo Condé, sendo efetivo, 1-0 vozão aí na segunda-feira. E aí, Armando? Eu vou de 1-1. Vai ser uma partida difícil, um time de camisa, um time que tem o mando de campo como um aliado. Eu vou de 1-1. O Ceará vai bem, mas eu vou de 1-1. Aí, Pulga, pra cima do Messias lá, que é duro. Mas assim, é interessante a gente falar isso, porque o Mancini conhece muito bem esse elenco do Ceará. E de uma forma ou de outra pode dificultar, né, cara? Cara, eu acho que o que foi visto em Ceará e Guarani vai acontecer lá. O Mancini sabe o que vai achar do outro lado, assim como eu acho também que o Ceará sabe o que o Mancini vai fazer. É importante isso também. Eu vou de 1-0 Ceará, uma vitóriazinha magra. Até porque é importante ter essa vitória, meus amigos, porque a gente pode imaginar o Ceará se firmando cada vez mais ali naquela parte de cima. Apesar de estar um pouquinho de 2 posições, ali está na 6ª posição nesse momento e conseguindo ali colar um pouquinho no G4. Pode entrar, pode não entrar, dependendo dos resultados. E é importante numa Série B, né, Wash? Você acredito que você não, mas vocês dois conseguem de fato falar sobre isso. Numa Série B é importante você manter essa sequência de bons resultados, de pontuar, nem que seja um empate para formar aquela gordura. E agora é o fim, momento, né, cara? Né? O momento é competir, né? O Ceará tá na briga, esse é o momento. Então esse sprint final, que é o segundo turno, que aí sim, vai precisar fazer pontuação para subir. Então o Ceará consegue fechar o primeiro turno, que era o que eu mais temia. Não conseguir estar brigando ali pelo G4. E conseguiu. Mesmo com o elenco limitado, o Ceará está 1 ponto do G4. Então, o Ceará termina o primeiro turno brigando para subir. Ponto. Isso é um fato. Não está performando, não está jogando bem? Ok, mas está ali, em termos de pontuação. Então, esse sprint final, com as contratações que devem vir, inclusive, o Ceará deve anunciar o Thales, que é do Red Bull também. Estava esperando até o Diego Serri. Não, atende o telefone, Diego. Faz tempo que os meninos estão tentando falar com o Diego lá, que é um cara de fato complicado. Mas ela tá fechando com o Thales, tá fechando também com o zagueiro, especula do Marcos Vitor. Vamos ver aí o desenrolar aí da semana. Os videogames já botam o Marcos Vitor no Ceará. Armando, é importante também ter essa sequência boa, né, cara? Com certeza, é um momento, é uma sequência, é um momento de paz pro elenco, é um momento de paz pro torcedor. O Ceará viveu durante esse ano, durante os últimos anos, muito problema político, muito problema administrativo. E a sequência boa de dentro de campo traz a paz para dentro do clube. O Ceará precisa viver bem esse momento. Venha muita paz, venham os bons resultados, venham as vitórias e a pontuação para que a gente possa, no fim desse ano, estar comemorando tanto para Ceará quanto para Fortaleza. A Arquibancada vai ficando por aqui, meus amigos. Sejam todos sempre muito bem-vindos à Band Ceará, a casa do nosso esporte cearense. A gente volta semana que vem. Até lá.